Sua vida em nome de Jesus. Boa noite, paz seja convosco. Seja bem-vindo ao nosso culto online, esse jeito diferente de ser igreja. E eu quero convidar você a abrir o teu coração nessa noite, a abrir não só o seu coração, mas abrir assim toda a tua casa, para que essa palavra possa penetrar e provocar transformações em nome de Jesus. Eu quero abrir com você um texto das Sagradas Escrituras, onde nós cremos que Deus vai estar falando conosco de uma maneira sem igual. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Você que tem a sua Bíblia, abra conosco. 2 Reis 4, verso 1 em diante. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem na sua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite e todas aquelas vasilhas, pondo à parte a que estiver cheia. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e eles lhe passavam as vasilhas e elas enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite então parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa palavra possa se manifestar agora na vida dos seus filhos de uma maneira poderosa, de uma maneira que o Senhor tem feito durante toda a história da igreja. Uma palavra, meu Deus, que quando é pregada, ela tem um objetivo, que é promover a fé no coração das pessoas, e a fé é a vitória que vence o mundo. Que nessa noite, ó Pai, vitórias possam alcançar em cada lar, em cada casa, por causa da manifestação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, sempre estamos contextualizando o momento que estamos vivenciando. E a palavra de Deus, escrita há muito tempo atrás, o último livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e um período de tempo de 1500 anos entre o livro mais antigo e o mais recente. Então, o livro mais antigo tem cerca de 3500 anos. E uma palavra tão viva, tão atual, tão verdadeira, tão transformadora, tão poderosa, que continua abençoando as vidas, transformando o coração do ser humano. E este texto que nós lemos é a história de uma mulher viúva de um dos profetas que seguia Eliseu. E esse homem então morre, e no momento da história, na cultura judaica, em que não havia o tipo de sistema que nós temos nos nossos dias no Brasil, onde nós temos a Seguridade Social, onde as viúvas são sustentadas pelas pensões. A Bíblia até recomenda que os filhos deveriam cuidar dos pais, que as viúvas deveriam ser assistidas naquele tempo pelas igrejas, pelas sinagogas, porque não existia
o INSS que nós temos no dia de hoje. Então, quando não tinha esse tipo de situação, as viúvas viviam em situações complicadas porque não havia amparo. Existia até a possibilidade de algum parente remidor pudesse casar novamente com aquela viúva para garantir o sustento dela e da sua família. Então entenda a preocupação dessa mulher. Uma preocupação porque além de viver um luto, além de viver a dor de uma perda, agora ela estava com dificuldades e não sabia como se posicionar, como garantir a manutenção da vida, da sobrevivência dos seus filhos. E existia também o costume que quando alguém estivesse devendo a outra pessoa, este poderia vir levar os filhos. Os filhos iriam trabalhar para essa pessoa, aí nasciam então os escravos, até que toda dívida pudesse ser paga. Então, tente contextualizar comigo a situação dessa mulher: dor da perda, preocupação do futuro e a ameaça de serem levados os seus filhos. Mesmo que você não seja pai e mãe, você consegue dimensionar a dor da perda de alguém, de algum parente. Então esse era o drama dessa mulher. Mas essa mulher, ela tem então uma solução. Ela vai até o profeta, e o profeta tem uma função muito singular na palavra de Deus. Ele era o porta-voz de Deus. Quando as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus, não fazia em alguns tempos da história como nós fazemos hoje. Você pode ficar do outro lado da tela e ouvir uma palavra, mas naquela época os profetas eram levantados por Deus para chamar a nação ao arrependimento, para poder apregoar a palavra de Deus. Eram verdadeiros porta-vozes de Deus. Então ela vai ao profeta, que era o símbolo da presença de Deus, o que ela podia conhecer de Deus. E o profeta Eliseu, então ele faz uma pergunta para aquela mulher. Ele diz assim: mulher, o que eu posso fazer para você? Mas ele não espera uma resposta. Ele entra já com uma segunda resposta, e essa talvez seja a resposta que nós temos que ter nas nossas bocas, na nossa mente. Ele faz a segunda pergunta e ele diz assim: o que é que você tem na sua casa? Querido, vamos enumerar as atitudes dessa mulher. Primeira coisa, ela tem a atitude de buscar a pessoa certa. Você é livre para fazer o que você quiser, mas nesses dias você tem uma oportunidade interessante, porque você poderia se desesperar, você poderia não enxergar uma perspectiva de melhora, você poderia se deprimir, mas tem pessoas, e uma boa parte delas está buscando a Deus. Você pode ter uma atitude como essa mulher teve, de buscar a Deus, através dos seus profetas, através das maneiras que Deus tem se manifestado, através da sua palavra, mas ela buscou o Senhor. Só que ela buscou a pessoa certa. O profeta era o representante de Deus. E hoje não existe algo mais eficaz da manifestação do poder de Deus do que a palavra dele. E qualquer um que se habilite a pregar essa palavra, conseguir transcrever o que está aqui, vai conseguir ser um instrumento de Deus. Mas não desviar, não colocar culturas, não colocar comportamentos, tradições. Todas as vezes que essas coisas sobressaírem a palavra de Deus, não vão nos levar a nada. É o que o profeta Isaías diz na sua palavra: são cisternas rotas que não dão em água. Mas aquela mulher, ela buscou o profeta, o homem de Deus, e ela então coloca a situação. Ela coloca dizendo: o meu marido foi servo do Senhor. Querido, você tem uma garantia que você pode deixar para os seus filhos.
Se tem algum legado que você pode deixar para qualquer pessoa que está ao teu lado, é o teu temor a Deus, a tua serventia, porque você não serve a um Deus ingrato. Então ela faz essa pergunta, aliás, ela faz essa afirmação, e ela então agora, diante disso, vem então a pergunta: o que você tem? E é a pergunta que eu vou fazer para você nessa noite. O que você tem aí na tua casa? O que você tem dentro do teu coração? Sabe, o ponto de partida de qualquer milagre começa com aquilo que você tem dentro da tua casa. Mesmo que seja algo pouco, mesmo que aos teus olhos seja irrelevante, talvez para você não tenha tanto valor, mas é o ponto de partida do milagre. É através da família, é através da casa. Se tem um livro que concorde, que abençoa as famílias, é a palavra de Deus. Desde o início até o final, o primeiro livro de Gênesis começa com a família, e lá em Apocalipse termina com uma família, ali representada pela igreja, sendo a noiva, e Cristo sendo o noivo da igreja. Em toda a palavra de Deus, nós vamos ver balizamento para as famílias, para as casas. E é o que está na moda hoje. Se você vê os governadores dando as entrevistas, dando os seus relatórios de atividades diários, tem sempre aquela plaquinha em cima, neste momento de pandemia, dizendo: fique em casa. A casa é o que está em evidência nesses dias. E como nós estamos vivendo as nossas casas nesses dias, e eu quero profetizar que não é em vão, é porque existe algo para acontecer a partir da tua casa. Essa mulher então responde o que ela tinha na casa dela. Ela diz: a tua serva não tem nada a não ser uma pequena botija de azeite. O azeite naquele tempo era muito valioso. O azeite funcionava como lamparina, combustível para as lamparinas, já que não existia energia elétrica. O azeite funciona como alimento, como funciona até nos dias de hoje. E na realidade, o principal alimento da época. E o azeite também servia como remédio. Então, um ingrediente muito valioso, porém ela afirma: é pouco, muito pouco que eu tenho. Ela deu ênfase, ela disse: não chega a ser, melhor, chega a ser nada. Para ela era insignificante, para ela não tinha valor. Mas eu quero declarar que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. É o que diz a sua palavra. Deus costuma escolher as coisas insignificantes. Talvez você, e talvez só você, tenha fé aí na tua casa. Talvez no teu ponto de vista seja muito pouco, muito pequeno, mas é o suficiente. Sabe, Deus sempre escolheu as coisas pequenas, as pessoas à margem da sociedade. Ele manifestava poderes, milagres, porque essas pessoas conseguiam manifestar na sua essência a fé pura em Deus. E talvez a gente tenha que chegar no estágio de insignificância. E como nós entendemos isso nesses dias? Como nós entendemos que nós não somos tão fortes assim? Não somos tão valentes dessa forma, diante de um vírus, diante de uma dificuldade. Querido, eu quero que você acredite que Deus pode fazer das coisas vis, coisas de pouco valor, coisas desprezíveis, coisas que até a gente joga fora, coisas que não são nada, que as pessoas até se desfazem dela e fazem dessas pessoas instrumentos poderosos de Deus. E a ordem foi dada: faça o seguinte, vá aos seus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. E peça não poucas, mas muitas. E o ato de fé foi declarado naquele dia. Você vai pegar essa pequena botija de azeite e você vai derreter.
você vai derramar sobre aquelas vasilhas que estão reunidas. E o milagre começa a acontecer segundo a obediência daquela mulher. Sabe, a palavra de Deus é um receituário de atitudes, de mudanças no nosso comportamento. É lá que a gente encontra o balizamento para a moral. As constituições do mundo foram baseadas nas sagradas escrituras. A civilização do Ocidente é influenciada pelos valores cristãos. É lá que nós encontramos o valor à moralidade, ao respeito aos pais, a não mentir, a prezar pela verdade, a honestidade. Está tudo ali nas sagradas escrituras. E vai muito mais além, a não deixar o ódio tomar conta, a virar o seu senhor, e tantas outras coisas que talvez a sociedade até compreenda, mas a palavra de Deus começa a combater lá pela raiz. E essa mulher então começa a seguir detalhadamente a orientação de Deus, a orientação que Deus estava dando, porque no seu íntimo ela entendia que ela ia se dar bem. E você está disposto, querido, a não só nesses dias de pandemia, a fazer de Deus o teu Senhor, a fazer da palavra de Deus a tua bússola, o teu norteador nessa vida, a você entender que você precisa realmente de um direcionamento, e esse direcionamento existe. Ela então começa a seguir as orientações, mas não são orientações comuns. Seguir um receituário que muitas vezes a gente sabe o que vai dar, é muito fácil, mas quando implica em ter fé, é para poucos. Acreditar que uma pequena botija de azeite era o suficiente para encher um monte de vasilhas requer fé, e este é o ingrediente necessário que você alimente no teu coração. Ter fé na palavra de Deus, acreditar em orientações que talvez não sejam lógicas, que talvez ao primeiro momento não vá funcionar, mas elas vão resultar em vida, em bênção. Crer nisso. Aquela mulher faz algo maravilhoso. Ela reúne vasilhas, e o texto diz vazias. Eu desafio você nessa noite a reunir vasilhas vazias. Elas têm que estar vazias, para que quando Deus colocar algo, tenha espaço para preencher no teu coração. Sabe, talvez esses dias a gente está conseguindo melhorar muita coisa. Eu sei que tem pessoas que estão gastando bem os seus tempos. Tem pessoas que estão dando a famosa faxina, organizando aquela área lá da sua casa, que você não tinha tempo para isso. Eu tenho certeza que muito entulho está sendo tirado. Mas vamos fazer isso também com o nosso coração. Vamos tirar os entulhos. Vamos deixar espaço vazio para a presença de Deus. Coisas que a gente perdia muito tempo, coisas que eram tão nocivas, eram verdadeiros lixos emocionais, e nós carregávamos por tempo, acreditando que seria útil algum tempo, ou dizendo que nós tínhamos a razão. Libera esse entulho da tua vida. E quanto mais espaço você liberar, mais espaço você vai ter para colocar a palavra de Deus. Reúna o máximo de espaço. Reúna o máximo de espaço para a manifestação de Deus. E a coisa maravilhosa é porque aquela mulher, ela fez isso. Reuniu vasilhas, e enquanto tinha vasilhas vazias, diz o texto da Sagrada Escritura, que o azeite não parou de verter, de descer. Enquanto houver espaço na tua vida, Deus não vai parar de manifestar na tua vida, querido. Isso foram instruções, e disse: vai, faça isso. E ela foi, e diz o texto que ela entrou e fechou a porta da sua casa com os seus filhos e com as vasilhas reunidas. Querido, você se trancou dentro de casa, mas é hora de você deixar a presença de Deus transbordar dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Sabe, é hora de você deixar o resultado dessa obediência. E ela assim fez.
Quando terminou de encher as vasilhas, ela lembrou de quem havia dado a instrução. Ela volta ao profeta de Deus, representando a presença de Deus, para pegar mais instrução. Porque o mesmo Deus que dá direção no tempo difícil é aquele que vai te dar direção quando estiver tudo bem na tua vida. Deus continua sendo útil, Deus continua sendo importante, Deus continua sendo Deus em qualquer momento. E ela então volta e pede de novo nova instrução. E o profeta dá nova instrução e ele diz: agora você vai vender, vai pagar as suas dívidas e vai viver do resto. Querido, pagar dívidas. Quais os compromissos que nós temos assumido? Nesse tempo de pandemia, alguns compromissos foram relaxados, algumas dívidas foram proteladas. E o importante é que consigamos negociar aqueles que foram de alguma forma limitados, que consiga fazer. Mas existem outro tipo de dívidas que precisamos quitar. As dívidas emocionais, dívidas conosco, dívidas com Deus. E quando eu falo, é quando nós deixamos compromissos que nós assumimos para trás. Eu creio que Deus vai trazer toda a provisão para que você consiga cumprir os seus compromissos. E ela viveu do resto. Eu acredito que aquele milagre foi o pontapé inicial de uma grande empresa de azeite. Sabe, a bênção de Deus, ela é suficiente para abençoar a tua vida, não só no tempo presente, mas por todas as gerações futuras. Eu acredito que aquilo que Deus tem para a nossa vida não é só para esse tempo de pandemia. Sabe, quando esse tempo passar e as igrejas forem reabertas, eu quero ver você aqui dentro dessa igreja. Eu quero ver você voltando para a casa de Deus. Porque no momento de ir para a tua casa você foi, mas existe um momento de vir, de buscar em Deus a direção, a orientação para a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida e declarar que você serve a um Deus poderoso, um Deus que vai suprir todo tipo de necessidade. Aquela mulher não estava apenas com um problema financeiro, existiam problemas psicológicos, problemas emocionais, perdas irreparáveis. Mas diante de tudo aquilo, a vida dela muda. Ela sente que tinha um Deus provedor. Ela entendia que tinha um Deus presente, um Deus que estava suprindo todo o espaço deixado pelas suas perdas, um Deus que não ia deixar nada acontecer com aqueles que são seus. Naquele dia, o ciclo da desgraça é interrompido na vida daquela mulher, e a bênção chega de uma maneira transbordante. Toda sentença de morte, toda sentença de perda foi interrompida pelo milagre da presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida nessa noite e pedir para que Deus possa manifestar essa provisão dentro da tua casa. Aquilo que estiver faltando, Ele vai suprir agora. Todo tipo de necessidade, das emocionais, das físicas, das espirituais, da material, eu creio no Deus provedor. Mas talvez o milagre tenha que começar a partir do pouco. Reúna talvez um pouco de fé que você tem. Só isso aí já é o início para começar algo maravilhoso. Então abre o teu coração agora e acredite na manifestação desse Deus de poder. Coloque a tua mão sobre o teu coração, se você puder, e fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Abre o teu coração e volte os teus olhos para Deus agora. Deus mandou você ir dentro para a tua casa nesses dias para tratar algo dentro de você. O melhor de
Deus tem uma resposta para as suas necessidades. Deus tem uma resposta para a tua vida. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos cada lar diante do Senhor e apresentamos, meu Deus, o Senhor que é onisciente, onipresente. Visita agora cada casa, cada lar, cada pessoa que estará visualizando esse vídeo em qualquer tempo, meu Deus. E venha agora agir, venha manifestar com o teu poder. Pai, nós estamos clamando a Ti agora por uma intervenção. Nós estamos buscando em Ti, meu Deus e meu Pai. Nós removemos a nossa vida, todo entulho, todo lixo, toda obstrução à Tua palavra e à Tua presença, e nos dispomos agora a obedecer, a seguir a Tua direção e a Tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, envia agora a provisão do Senhor. Envia, Senhor, este azeite, representando a presença do Teu Santo Espírito, envolvendo cada casa, cada lar, cada família, e trazendo provisão, trazendo milagres, trazendo curas. Eu declaro a mão de Deus alcançando agora. Pai, nós fomos para as casas, oh Deus, nós entramos para dentro das casas nesses dias, mas não é à toa, é para remover o lixo, é para levar o Senhor para dentro de casa, é para, oh Deus, em nome de Jesus, sentir a manifestação do Senhor dentro dos lares, dentro do coração dos familiares. Meu Deus, eu profetizo, eu abençoo um novo tempo. Aquela mulher entrou para dentro de casa e o azeite desceu dentro de casa. Quando ela abriu a porta, era outra pessoa. Eu quero declarar que quando saímos das casas, seremos pessoas diferentes, pessoas cheias da presença de Deus, do poder de Deus, mais fervorosos, mais tementes a Deus, mais obedientes, em nome de Jesus, e sobretudo, abençoados, visitados pelo Deus provedor, pelo Deus que tudo pode. Abençoa, meu Deus e meu Pai, cada casa, cada lar, cada família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que essa palavra possa edificar a tua vida. E a vantagem de ter um culto online é que você pode, dependendo aí da rede social, você pode rever muitas vezes, né? Então faça isso e deixe a palavra de Deus alimentar a tua fé, encher o teu coração de esperança. A fé é o motivador principal aí da nossa imunidade, né? E nós precisamos estar bem alta nesses dias. Querido, nós estamos para noticiar aí a reabertura dos cultos, né? É para sair de hoje até amanhã. Então nós vamos estar divulgando através das redes sociais, mas vamos continuar transmitindo os cultos online. Porque nós vamos ter restrição, vamos ter vários horários, obviamente. Então vamos continuar para as pessoas do grupo de risco, as pessoas acima de 60 anos, se continuar a ver os cultos através das redes sociais. E aí nós vamos estar anunciando então como vai funcionar. Então domingo que vem nós vamos ter às 18h45 o nosso culto online, através do Facebook, do Instagram e um grupo fechado aqui no Zoom. Se você quiser entrar também, é só nos solicitar informação a respeito. E quero pedir para você também compartilhar. Essa mulher que nós lemos a história dela hoje, ela foi até os vizinhos e pediu vasilhas emprestadas. Ela se relacionou. E eu tenho certeza que quando ela voltou para entregar a vasilha, ela entregou a vasilha cheia, com um pagamento, a Bíblia não diz, um pagamento pela atitude de solidariedade. Eu queria que você, antes de cada culto, pudesse chamar o máximo de pessoas. Faça isso, porque quanto mais espaço você abrir para a manifestação de Deus, mais a tua vida vai ser abençoada. Então no próximo culto, ou até mesmo essas mensagens que ficam aí, compartilha, divulga, né? Não é para ficar nesse momento apenas. As pessoas talvez não tenham noção da responsabilidade e do tempo que precisa para se preparar uma palavra de Deus. E eu dedico isso com muito carinho. E eu estou ficando feliz porque isso fica registrado.
e fica abençoando vidas em qualquer tempo, a qualquer momento. Então faça isso, porque a tua vida será muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou encerrar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção consoladora do doce Espírito de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo culto em nome de Jesus.